Abra sua Bíblia, se coloque em pé em nome de Jesus, só mais uma vez, aí você só vai se levantar na hora, bem no final. O tema da minha mensagem hoje é Eu e Minha Casa. Diga comigo, eu e minha casa. Josué capítulo 24. Tem alguém querendo dar uma Bíblia nova para o pastor? Ó, vou mostrar qual que é que eu quero. Eu quero essa aqui, tá? Ó, Plenitude, da capa vermelha e preta. A minha, cada página que eu viro, sai da minha mão. Alguém quiser dar uma Bíblia nova para o pastor Jaquenilson, ele está aceitando uma Bíblia nova. Eu tenho bastante, mas eu quero uma outra dessa. Tá bom? Glória a Deus. Josué 24, vamos ler o 13 também? Aleluia. Josué 24, 13 e 14. E o 15. Diz assim: Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste, e habitais nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais, dalém o rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava dalém do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Como eu disse, o tema é eu e minha casa. Primeira afirmação que eu gostaria de fazer nessa noite aqui, a respeito de Josué. Na verdade, o nome dele não é Josué. Quem sabe qual era o nome de Josué? Diga para o seu irmão assim: Oséias. Josué, o nome dele era Oséias. Só que ele é uma tipologia de Jesus. Então, ele leva o nome, a mesma raiz do nome de Jesus, que é Yeshua ou Joshua, que quer dizer salvação ou salvador. Eu já participei de alguns encontros de liderança, onde alguns preletores apontaram Josué como um daqueles que falharam, porque Moisés levantou a Josué, Elias a Eliseu, e alguns dizem que porque Josué ele não levantou um líder no seu lugar, ele falhou. Mas essas pessoas que falaram isso estavam redondamente enganados. Diga para o seu irmão: Josué nunca falhou. Diga assim: Josué cumpriu cabalmente o seu desígnio. E por isso eu vou ter que defender minha tese aqui perante a vocês hoje. Então eu vou mostrar na Bíblia que Josué não falhou. Vocês vão ter que entender por que Josué não falhou em levantar um líder no seu lugar. Então, algumas afirmações que eu quero fazer. A primeira delas é que Josué não falhou. Josué era um grande homem de Deus. Moisés, ele tinha uma função. Josué
tinha outra função. Josué, ele foi um grande general, um grande homem de guerra. Ele foi um grande líder. Josué, ele foi um grande líder. Só que, se você ler apenas esse trecho, quando Josué está já com a idade avançada, nos últimos dias do seu ministério, e você vê ele dizendo assim: olha, se vocês quiserem servir outros deuses, vocês sirvam, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá uma ideia de que Josué está mais ou menos falando assim: ó, estou lavando as minhas mãos, meu negócio é só meu compromisso, né? A minha responsabilidade é apenas comigo e com os meus que estão na minha casa. Mas nós temos que averiguar e analisar o que veio antes. Então, a primeira afirmação que Josué ele fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que entender por que Josué não fez um sucessor. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 23, no versículo 2, que nenhum bastardo entraria na congregação do Senhor, nem ainda na 10ª geração entraria na congregação do Senhor. Então, a Bíblia diz muito claramente que durante 10 gerações não haveria um líder que pudesse governar as 12 tribos, um único líder, um rei no caso, porque o propósito de Josué era entrar na terra prometida, e uma vez que eles entraram na terra prometida, agora eles eram uma nação. Diga comigo, agora eles eram uma nação. Eles tinham um território, eles tinham o povo, eles tinham as cidades, como vocês acabaram de ler, mas eles não podiam ter um rei, porque havia uma palavra, uma promessa de Deus, cuja a promessa de Deus era que nenhum bastardo seria levantado até a 10ª geração. No livro de Gênesis, no capítulo de número 49 e no versículo de número 10, diz assim: o cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venham em Siló, e a ele congregarão os povos. Diga assim: o cetro não se arredará da casa de Judá. Então, essa profecia que Jacó fez no leito de morte, 470 anos praticamente antes desse dia em que Josué está pronunciando essa palavra, na verdade dá um pouco mais, porque Josué ele demorou 26 anos para conquistar Canaã. Ele desbaratou 256 cidades no território, entre aldeias e cidades no território de Canaã. Então foi 430 anos até a saída do Egito, 40 anos no deserto, e mais 26 anos para que ele pudesse tomar toda a terra prometida. E ainda ele ficou uns 2 ou 3 pedacinhos que ele negociou, que é a faixa de Gaza, e lá em cima, perto do lago de Tiberíades, uma cidade chamada Gadara, ou Decápolis, que ele não pôde conquistar, porque ele fez um acordo com os gibeonitas, quando eles fingiram de ser um povo de uma terra distante. Mas, depois de tanto tempo, havia então uma palavra da boca de Jacó, que era o patriarca, o que gerou as 12 tribos, dizendo que não haveria um rei que governasse a nação de Israel, que haveria um rei que iria governar a nação de Israel e que seria da tribo de Judá. E no livro de Deuteronômio diz que esse rei não poderia ser levantado enquanto houvesse naquela geração, ou nas 10 gerações, um bastardo. Então, não poderia ter um rei. Josué, quando ele introduz na terra prometida, o papel dele como general era colocar o povo lá dentro. Obviamente que ele deixa as 12 tribos aos cuidados de Deus. Se você ler o livro de Juízes, o texto ou o versículo que esclarece um pouco o livro de Juízes, diz que naqueles dias não havia rei, e cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. Ou seja, não havia uma liderança instituída.
por não haver essa liderança, a Bíblia diz que cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus próprios olhos. Mas eles estavam nessa condição, e agora eu quero ler com você por que eles estavam nessas condições. Gênesis capítulo 38. Vamos ler Gênesis 38? Vamos ver por que eles estavam nessa condição de 12 tribos numa terra prometida, numa terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, uma terra que eles demoraram 496 anos para tomar posse dela, e eles agora não podem ser estabelecidos como uma nação. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 38, diz a respeito de um dos filhos de Jacó, chamado Judá, que teve um caso de promiscuidade com a sua própria nora. Então vamos ler um pedacinho para vocês entenderem. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre os seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, tomou-a e entrou a ela, e ela concebeu e teve um filho, e chamou de e tornou a conceber, e teve um filho, e chamou de Onã, e continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome de Sela, e ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa com ela, e suscita uma semente do teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava na mulher do seu irmão, derramava na terra para não dar a semente do seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, a sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como os irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher, a mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das ovelhas em Tina, ele e Ira, o seu amigo Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tina a tosquear as ovelhas. Então ele tirou de sobre si vestes das suas viuvez, cobriu-se com o véu e disfarçou-se, assentou-se à entrada das duas fontes que estão a caminho de Tima, porque via que Sela já era grande e ela não fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa entrar em ti, porquanto não sabia que ela era sua nora. E ela disse: que darás para que entres em mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. E ela disse: dá-me penhor até que me envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o teu cajado que está na tua mão. E o que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou-se sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou um cabrito por mão do seu amigo, Adulamita, para tomar penhor da mão da sua mulher, porém não a achou. Perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Voltou Judá e disse: não achei. E também disseram aqueles homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-a ela, para que porventura não venhamos cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que ela seja queimada. E tirando para fora, ela mandou a dizer ao seu sogro:
do varão de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, estes lenços e esse cajado. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado Sela, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos no seu ventre. E aconteceu que, dando à luz, pôs um para fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. E aconteceu que, tornando ele recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome de Pérez. E depois o seu irmão, cuja mão estava o fio roxo, lhe chamaram o seu nome de Zerá. Uma parte grande da Bíblia, mas só para relatar que houve um adultério na família de Jacó. Um adultério. E por causa desse adultério, durante 10 gerações, a descendência de Jacó não poderia exercer um governo. Porque Deuteronômio 23, versículo 2, quando Moisés dá a lei, ele diz que não haveria um rei enquanto houvesse naquelas 10 gerações um bastardo. Então, quando Josué ele entra na terra prometida e introduz o povo na terra prometida, obviamente que ele não poderia estabelecer um rei. Ele não poderia colocar um líder no seu lugar. Ele não poderia deixar uma pessoa à frente daquele povo, até porque a sua função era uma função de general, era uma função de liderar o povo para a guerra. E quando houvesse guerra, diga comigo, quando houvesse guerra, Deus iria levantar alguém para liderar o povo de Israel. Por isso que o livro seguinte, ou o livro logo depois do livro de Josué, é o livro de Juízes. O livro de Juízes. Nós temos vários juízes, vamos pegar alguns deles, né? Gideão foi um juiz. Lembra que Gideão estava malhando trigo no lagar? E Deus chamou a Gideão para livrar o povo dele das mãos dos midianitas. Lembra disso? Quem lembra da história de Gideão? Juízes capítulo 6. Quando Deus chama Gideão, diz que Gideão está malhando trigo no lagar, e aparece um anjo para ele debaixo de um zimbro, e chama ele de homem valoroso. E ele diz: porque todas estas coisas têm acontecido com Israel? E aí o anjo diz: vai e livra você a Israel na tua força, porque o Senhor é contigo, varão valoroso. E a Bíblia diz que ele fez várias provas com Deus, e Deus confirmou que era ele o libertador de Israel. Se você ler a história de Sansão, você vai ver que Deus levantou Sansão como um libertador de Israel. Juízes teve Débora, teve Jair, teve vários que Deus levantou com um propósito definido de ser um libertador, mas nunca um rei. Por quê? Porque o rei deveria vir da casa de Judá. Judá iria trazer para a nação de Israel o rei. Então, quando nós entendemos, preste bem atenção no que eu vou afirmar, quando nós entendemos o porquê das coisas, quando nós deixamos de ignorar os fatos e a verdade, nós deixamos de ficar num lugar escuro, sem entendimento, sem ter discernimento das coisas, então nós começamos a ter o que nós chamamos de uma cosmovisão, uma visão mais ampla, uma visão do todo. E Deus, preste bem atenção, um dos motivos que, se você ler o livro, por exemplo, de Deuteronômio, livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, versículo 9, o convite de Deus é: medita na palavra de dia e de noite. Por que que Deus convida? Por que que Jesus disse: vocês erram? Por que que vocês não conhecem a palavra, não conhecem o livro da lei e nem o poder de Deus? Porque é através do relacionamento íntimo com a palavra, preste atenção, é através do relacionamento íntimo com a palavra que nós temos a revelação da perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente pede coisa para Deus que Deus não vai nos dar. Tem coisa que nós pedimos para Deus, ou que nós queremos com Deus, e não vai ser nos dado, porque não faz parte do nosso desígnio, não faz parte do propósito, do projeto de Deus na nossa vida.
E por isso, quando nós entendemos que aquilo não faz parte do propósito, do projeto de Deus na nossa vida, nós não ficamos brigando com Deus, nós não ficamos como filhos rebeldes, querendo coisas que Deus não tem para as nossas vidas. Amém? Então, durante 10 gerações não haveria rei. Então Josué, ele cumpriu cabalmente a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ele introduziu o povo na terra prometida. Porém, eu quero dizer aqui, eu quero fazer uma afirmação aqui. Na vida de qualquer líder, na vida de qualquer homem, qualquer mulher, qualquer indivíduo que tem no seu coração uma força, uma liderança, que tem um desejo, a vontade de escrever uma história, a coisa mais importante que existe se chama legado. Diga comigo, legado. Os grandes líderes, os grandes homens, né, da nação, do mundo que já existiu, na sua reta final, nos seus últimos anos de vida, eles pararam para pensar, e eles começaram a pensar e analisar e refletir, e faziam a seguinte pergunta a si mesmos: qual é o legado que eu vou deixar para a humanidade? Esta é a pergunta. Alguns dias atrás, na TV a cabo, passou um documentário, os grandes da indústria, por exemplo, do aço, né? O Dale Carnegie, né? Andrew Carnegie. Do petróleo nós tínhamos lá o John D. Rockefeller, e no final da vida deles, eles começaram a pensar, analisar, e viram que eles tinham feito muitas coisas para acumular centenas de milhares de dólares. Eles queriam ter muitos milhões e milhões e milhões e milhões, e quando eles viram J.B. Morgan, que morre totalmente rico, concentrou toda a fortuna, todo o dinheiro quase que da nação americana nas suas mãos, e ali no início da década de 10, de 15, de 20 nos Estados Unidos, do século passado, que entrou a Grande Depressão, eles viram que eles estavam fazendo mais mal para a humanidade do que bem. E aí então, se você pegar a história, né, se você pegar a biografia desses grandes homens, como o rei do aço, Andrew Carnegie, ou mesmo do petróleo, o John D. Rockefeller, você vai ver que eles abriram como que filantropias. É o que o Bill Gates fez recentemente. O Bill Gates pegou toda a fortuna que ele acumulou durante toda a sua vida, e ele se retirou do comando das suas empresas, e ele abriu uma fundação, e eles começaram a investir o quê? Educação. Eles começaram a investir em quê? Saúde. Eles começaram a investir em quê? Distribuição de renda. Eles começaram a investir em cultura. Diga comigo, cultura. Cultura. Porque eles sabiam que, apesar deles terem concentrado somas enormes de dinheiro nas suas mãos, eles deixaram o mundo pior do que quando eles entraram no mundo. Ou seja, eles entraram no mundo, e quando eles saem do mundo, apesar de ter sido ícones do capitalismo, vamos dizer assim, eles estavam deixando o mundo pior do que quando eles chegaram. E aí então eles começam a abrir fundações, teatros, eles começam a abrir bibliotecas, eles começam a abrir vários tipos de instituições educacionais, universidades, e doar somas muito grandes de dinheiro. Eles doaram assim, em uma pancada. Naqueles anos de início do século XX, eles doavam assim 560 milhões de dólares. Sabe o que corresponde isso, mais ou menos, dinheiro de hoje? 3 bilhões de dólares. Eles doavam muito dinheiro. Aí você pergunta para mim assim: pastor, por que uma pessoa doa tanto dinheiro assim? Por um motivo: o seu legado. O legado que ele vai deixar para a próxima geração. Qualquer pastor, qualquer líder, qualquer empresário, qualquer pai de família tem que ter no seu coração, tem que ter na sua mente uma ideia fixa: que legado que eu estou deixando para a próxima geração? Legado. O legado é como que se fosse o alvo final. Vamos dizer que o meu objetivo é chegar nesse ponto. Então, tudo que eu fizer na minha vida vai ter um propósito, uma direção. Ou seja, eu tenho um foco. Então, eu vou me dirigir
independente se eu vá para a direita, independente se eu vá para a esquerda, qual é o lado que eu vá, eu sempre estou caminhando em direção a um propósito, a um objetivo final, e o propósito e o objetivo final é deixar um legado. E agora, pasmem, o melhor lugar para se investir é em pessoas. Eu vou falar de novo. O melhor lugar para se investir é em pessoas. Irmãos, olha para mim aqui. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração, que eu aprendi isso cedo. Eu aprendi isso muito cedo. Eu invisto horas e horas em pessoas. Aí você fala, pastor, o senhor tem decepção? Pastor, o senhor passa por algumas situações de adversidade por causa disso? Muitas. Muitas vezes eu não gostaria nem que você estivesse no meu lugar. Porque uma das coisas muito difíceis da gente lidar é com a mágoa e com a ingratidão. O ser humano é composto em 73% do seu corpo de água. Uma pessoa magoada é uma pessoa que tem má água, água rota, água azeda, água parada dentro de si. E uma pessoa magoada, ela se torna uma pessoa doente. Ela vai se adoecendo, e o que está matando hoje as pessoas é estresse e depressão. Estresse e depressão. Porque pessoas muito magoadas, muito machucadas, mas eu quero avisar você aqui, meu querido, preste atenção nessa frase: não existe um lugar mais fértil, não existe um lugar melhor para você investir do que em pessoas. Eu gosto muito daquela história que conta que um beija-flor estava tendo um incêndio na floresta, e ele corria no ribeiro e enchia seu biquinho de gotinhas de água e jogava na floresta. E aí passou um pássaro, olhou para o beija-flor tendo essa atitude e disse: olha, o que você está fazendo não vai produzir resultado nenhum. Aí ele olha para aquela outra ave que está falando com ele e diz: mas para mim vai. Então, se faz sentido para você, meu querido, se faz sentido para mim, isso que importa. E uma das coisas que eu quero afirmar aqui agora: todo ser humano tem que ter claro e real na sua mente que legado que você quer deixar para a próxima geração. Qual é o legado que você quer deixar depois que você partir? Qual é o legado que você quer deixar, ou que você, melhor ainda, está construindo hoje? Qual é o legado que você está construindo hoje? Um dos maiores legados que eu acredito que foi bonito que escreveram na lápide dele foi de Davi. A Bíblia diz que Davi foi uma pessoa que cumpriu o propósito de Deus para a sua geração. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite. Bem, olha para mim aqui. Quem concorda comigo que a defesa de Josué foi aceita, que Josué é inocente de não ter levantado um líder no seu lugar? Diga amém. A Bíblia mostra que havia um pecado na casa de Judá. Gênesis 49 mostra que o legado deveria ser transferido para um rei, que agora seria o rei da nação, que seria da casa de Judá. Agora nós entendemos que Moisés estabeleceu a lei, e no livro de Josué, no capítulo 23, no versículo 2, ele diz que bastardo não sentaria na casa real até a 10ª geração. Então, Josué, ele entregou a nação, ele cumpriu o desígnio, ele cumpriu o seu propósito, e entregou a nação de Israel na mão de Deus. Só que, diga para o seu irmão, só que, o maior compromisso, e o maior legado que ele poderia deixar é a sua família. Não era colocar um rei no lugar dele, um outro profeta, outro general. Não era, levantar aí um grande líder no seu lugar. O maior legado que Josué poderia deixar, ele deixou, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o verdadeiro legado de um homem e de uma mulher.
O maior legado que você pode deixar sobre a face da terra, grava na tábua do teu coração, escreve no teu caderno. O maior legado que eu posso deixar para a humanidade é entregar para a humanidade um legado chamado família, que ama e serve a Deus. Pode dar glória a Deus, deixar uma família que ama e serve a Deus. Se você, pai, chega no último dia da tua vida, se você, mãe, chegar no último dia da tua vida, quando você for fechar os teus olhos, e você disser assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu quero te dizer que você foi um sucesso. Não importa o que você conquistou, não importa quais foram as coisas que você fez, mas se você conseguiu deixar uma família melhor para a humanidade, que serve, que ama a Deus, você cumpriu os objetivos de Deus, o desígnio de Deus para a sua vida. E vou dizer mais, você deixou o maior legado para a humanidade. Não existe um legado maior do que esse, do que chamar uma família que ama e serve a Deus. Por isso eu quero ressaltar, eu quero chamar a tua atenção nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei o que você anda fazendo, mas se você não tem se preocupado com a tua esposa, com os teus filhos, alguma coisa de errado você está fazendo. Vou repetir, se você é pai de família, se você é mãe de família, anda fazendo tantas e tantas e tantas coisas, mas se o teu casamento vai mal, se os teus filhos vai mal, você tem que parar para refletir, porque você não está construindo um legado que Deus tem para a tua vida. Por isso que é necessário que homens e mulheres se convertam todos os dias. Vamos começar pela afirmação de Josué? Estava tão bom, né? Contando historinha. Primeira verdade. Primeira verdade de Josué, irmãos, você é a pessoa responsável pela sua casa. Fala de compromisso pessoal. Fala a respeito do sacerdócio real, que é o sacerdote do lar. Você é o sacerdote do lar, você é a sacerdotisa da tua casa. E a pergunta é: que exemplo que você está dando? Eu me lembro uma vez que eu subi aqui para pregar, e eu falei que você tinha que dar sempre o melhor para Deus. Eu estava sentado no banco, um irmão dando a palavra do dízimo, eu abri a carteira da oferta, e eu não tinha uma nota de 10 para dar de oferta, eu só tinha nota de 50. Aí eu fechei a carteira, coloquei no bolso, Samuel do meu lado. Aí ele me perguntou assim: pai, o senhor não vai dar oferta? Eu falei: o pai hoje não tem dinheiro para dar oferta. O Espírito Santo veio e fez assim, pá. Então quer dizer que você prega que deve dar o melhor para Deus, só que com as tuas atitudes você ensina o seu filho que o melhor para Deus é dar a notinha de R$2, de R$5, de R$10 que você tem na carteira, e quando tiver uma nota maior não é para dar, porque Deus não é digno de receber o teu melhor. Você é bom para falar, mas para fazer... Samuel está aqui na minha frente, ele deve se lembrar desse dia. Eu olhei para o Samuel, comecei a chorar e falei: perdoa seu pai, Samuel. Eu acabei de ensinar você como ser um menino avarento. Eu acabei de ensinar você como ser um menino medíocre. Então, perdoa o teu pai, Samuel. Tirei da minha carteira aqueles R$50 meu e trouxe aqui no altar. E eu subi aqui em cima para pregar com o coração, sabe, o coração leve. Porque você não ensina os seus filhos com oratória, você não ensina seus filhos com conversas, você ensina seus filhos com exemplo. É com exemplo. O maior legado que você pode deixar para a sua família é o exemplo de pai, de mãe que você é. Não adianta falar assim: filho, você não vai na igreja. E chega no domingo à noite, você, qualquer coisinha: eu não estou bem, eu estou com dor. Não sei o que, irmãos. Há casos e casos. Tem gente que acha que é bonito falar que não vou na igreja porque eu estou com dor. Irmãos,
tem limites. Há casos que a pessoa está queimando, que tem que ficar de repouso. Mas, meu irmão, não é qualquer dorzinha nas costas, dorzinha no pescoço. A pessoa não vai na igreja, você está evangelizando a tua família, está dizendo: nós não vamos na família, nós não vamos buscar Deus. Deus não é mais importante. Essa história de buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, isso daí é balela. Porque no outro domingo você vai na igreja, aí você canta uma música que diz: buscai o reino em primeiro lugar, e o teu filho vê você levantando a mão e adorando. Mas quando se deve buscar em primeiro lugar, você não faz isso. Você está construindo um legado. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. Vou falar de novo. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua casa, é pior do que um infiel. Negou a fé. Então, o primeiro compromisso é pessoal. É pessoal. Homens e mulheres, você quer ensinar seus filhos? Você quer ensinar sua filha? Você quer ensinar sua esposa? Você quer ensinar o seu marido? Começa a se alinhar com Deus. Começa a se alinhar com Deus, irmãos. A gente tem disposição para ir em festa, a gente tem disposição para ir em balada, a gente tem disposição para ir não sei no que, em parque de diversões, a gente vai no parque de diversão debaixo de chuva, debaixo de frio, a gente faz um monte de coisa, mas quando a gente é para dar o exemplo para os dentro da nossa casa, para a nossa família, a gente é péssimo. Diga para o seu irmão assim: o evangelho não é um evangelho de entretenimento. Diga assim: o evangelho é o evangelho do reino. Reino, e o rei exige, e o rei desse reino exige, ele tem que ser o primeiro. O rei desse reino, ele diz para você: você tem que me colocar em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque você é quem eu coloco em primeiro lugar. Deus te coloca em primeiro lugar, irmão. Deus coloca os teus problemas em primeiro lugar. Deus coloca a sua família em primeiro lugar. Deus coloca a sua vida em primeiro lugar. Pode ter certeza, quando você está passando uma tribulação, quando você está passando uma luta, quando você está com dor, quando você está, sei lá, com agonia, e a Bíblia diz muito claro: clama a mim, e você clama a Ele, e Ele te ouve. Agora, como que você pode colocar uma pessoa em segundo lugar, que te coloca em primeiro lugar? Diga assim: o maior legado que um homem pode deixar é a sua família. Vocês querem conhecer o pastor Jaquenilson? Conheça a minha esposa. Conheça o Samuel. Conheça a Isabela. Você quer saber se eu sou convertido? Vê como é meu casamento. Quer saber como uma pessoa é ou não convertida? Você descobre rapidinho se a pessoa tem uma experiência, nascida de novo, nova criatura, casamento. Falei isso ontem para o grupo que estava comigo. Falei ou não falei? É no casamento, meu querido, que você descobre se a pessoa tem uma real experiência com Jesus ou não. É no casamento que você descobre o quanto a cruz já entrou no coração daquele indivíduo ou daquela indivídua. Diga assim: o primeiro compromisso para deixar um verdadeiro legado sou eu. Diga eu. Presta atenção aqui. Cada um dará conta de si mesmo. Eu não vou dar conta, eu vou dar conta de muita coisa, né? Vou, mas principalmente de mim mesmo. Vocês sabem que, como pai de família, eu vou dar conta da minha esposa e dos meus filhos. Primeira cobrança que Deus vai fazer comigo quando eu chegar lá na glória, e eu vou chegar lá em nome de Jesus, Ele vai pedir conta da minha esposa. Segundo lugar, Deus vai pedir conta da vida da minha filha e do meu filho. Eu vou ter que chegar e falar assim: Senhor, eu conheci Tua palavra, então eu orientei a minha filha assim, ó:
assim, assim, assim. Eu repreendi ela, ó, eu dei esse amor para ela, eu dei todas as condições, eu falei do teu nome, eu dei o exemplo dentro de casa, papapá, é aqui, ó, está aqui, ó. Estou dando conta dela. Ó, o Samuel, ó, o Senhor me deu ele para mim, né? Cuidar para o Senhor. A Bíblia diz que eu sou aquele que cuida, não é? Eu sou mordomo, não é isso? Filhos são herança do... Não é isso que eu falo quando eu vou apresentar a criança? Então, eu vou chegar diante de Deus e vou falar assim, aqui, Senhor, o Senhor me deu Samuel, o Senhor me trouxe uma criança, indefesa, inocente, eu criei, ensinei, ó, eu orientei, eu dei esse testemunho, eu fiz isso está aqui, Senhor Samuel. Aí depois, como pastor, Deus vai chamar eu e vai falar, e agora? Como pastor, ó, eu preguei esse evangelho, ensinei isso, tal. Você vai dar conta, hein? Porque cada um dará conta de si mesmo. Por isso que Josué começa falando, eu e a minha casa. Segundo, minha casa. Minha casa. Significa que eu tenho um compromisso pessoal, mas eu tenho um compromisso coletivo. E minha casa é o que está escrito em Gênesis 3,16. Deixará, pois, o homem casa de pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois juntos formarão uma só carne. Casa, marido e mulher. Marido e mulher. Quem quer ser livre aqui? Quer ser livre? Então assuma essa responsabilidade. Deixe a casa do seu pai e da sua mãe e forme uma família. A revelação de liberdade é essa. A revelação de maior liberdade que existe no mundo é essa. Tem uma ideia, né, que quer ser livre. Livre é pular, livre é dançar, livre é levantar as mãos. Não, livre é ter responsabilidade. Quem não tem responsabilidade não é livre. Pessoas que não querem assumir responsabilidade são libertinosas. Não tem nada de liberdade, porque liberdade só existe onde existe responsabilidade. Quer ser livre? Seja responsável. Enquanto esposo, seja responsável. Enquanto esposa, seja responsável. Enquanto filho, seja responsável. Eu e a minha casa. Agora a pergunta é, o que você está fazendo em relação a você e a sua casa servir a Deus? O que é que você tem feito? Essa é uma pergunta. Diga comigo assim, o melhor produto que um homem e uma mulher pode produzir é legado. Por isso que a palavra serviremos é uma palavra que está no futuro. Fala assim, fala Deus. A palavra serviremos, Josué estava no final do ministério dele, ele disse, eu e a minha casa serviremos. Serviremos, sabe o que ele está falando? Eu cumpri o propósito. Eu não falhei. Igual aqueles líderes de autoajuda, da teologia de prosperidade, que quer provar que Josué não foi um líder que falhou, eles estão errados, eu cumpri. Josué está falando isso. Aqueles pregadores da teologia do triunfalismo, que acham que, falam um monte de besteira, eles estão errados. Eu cumpri o propósito para a minha geração, eu cumpri o desígnio de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou entregando uma família para Deus, melhor do que quando eu cheguei aqui. Existem dois homens que na sua idade mais tenra, falaram duas frases que marcam minha vida. Um deles é Josué e o outro é Caleb. O Caleb, ele marca demais, no final da sua existência. Depois que eles foram enviados como espias, na terra prometida, e dos 12, só 2 teve espírito diferente. Os 12 eram parentes, irmãos, só 2 teve espírito diferente, os outros 10 não. Eles eram tudo da descendência de Jacó, tudo primo e irmão. E aí, o que acontece? Caleb fala assim, do mesmo jeito, eu preguei sobre o primeiro amor outro dia aqui, quem gostou daquela mensagem? Eu vi no YouTube, é uma das mensagens mais ouvidas que eu preguei, é o primeiro amor.
As pessoas querem voltar no primeiro amor mesmo, né? Frutos não tem tanto. Eu vi lá, outro dia eu estava olhando lá, cadê o Jairzão? Primeiro amor a mais vista, não é? Por causa da história de Caleb. Então Josué, ele fala assim, eu e a minha casa serviremos. Vamos conjugar o verbo? Eu servirei, tu servirás, ele servirá. Nós serviremos, nós. Isso dá ideia de igreja, de corpo, de família. Nós serviremos. Ele fala eu, mas depois ele fala nós. Serviremos, e serviremos, né? Serviremos, é futuro. E futuro fala de legado. Então, o maior legado que Josué deixou é uma família que se rendeu, que se prostrou, que serviu, que se converteu aos caminhos do Senhor. Por isso, meu querido, que família é coisa séria. O dia que eu entrar dentro da minha casa, olhar no olho dos meus filhos e da minha esposa, e eles abaixarem a cabeça, olharem do lado, o dia que eu falar para o meu filho, eu der uma ordem para ele, meu filho, ele começar a não me obedecer, eu não vou questionar meu filho, eu vou questionar eu. Que tipo de influência que eu tenho sido? Que tipo de pai eu tenho sido? Que tipo de sacerdote da minha casa eu tenho sido? Você é sacerdote da tua casa. Você é pastor da tua família. O maior, o mais importante, o verdadeiro sentido da vida é aquilo que nós deixaremos que ecoará para a eternidade. A nossa casa e a nossa família é o motivo central da criação. Antes de haver pecado, houve um casamento. Antes de haver queda, Deus pegou o homem e fez um homem e colocou no jardim, e logo depois fez uma mulher, para que os dois juntos vivessem em união, família. Ontem à noite, eu estava falando, e agora para encerrar, um pouquinho antes, de Deus dar um sono para Adão, e tirar Adão fêmea de dentro dele, ele colocou uma fileira de bicho, de animal, para Adão colocar o nome, lembra? Aí chegava o senhor macaco, aí ele falava, o macaco está com a macaca. O zebra está com a zebra. O zebra macho está com a zebra fêmea. O urso está com a ursa. O leão está com a leoa. O cavalo está com a égua. Não é assim? Ele foi colocando o nome. O tigre, com a tigresa. É? Gostou? Uau! É. Quem casou com a tigresa aí? De vez em quando chega na igreja com o pescoço tudo arranhado. Tem gente que casou com o cavalo, né? E Adão ficava olhando aquela fila de animal, e todos eles tinham macho e fêmea, masculino e feminino. E ele ficou. E eu creio que ele ficou muito tempo lá colocando nome nesses animais. Mas a Bíblia diz que ele não achou nenhuma que lhe era semelhante. Ele não achou ninguém que era igual a ele. Aí Deus pegou e falou assim, ó, descansa. Por que você está tão angustiado, Adão? Por que você está tão nervoso, Adão? E ele deve ter falado para Deus, eu vi o leão e a leoa, eu vi o urso e a ursa, eu vi o macaco e a macaca, mas eu não vi a minha parte feminina. E quando ele quis muito, diga assim comigo, Adão quis muito. Quem quer casar aí? Então vai querer muito. Tem que querer muito. Fala para o seu irmão, casou, está casado, hein? Adão queria muito. E aí Deus pegou e tirou aquilo que ele queria muito de dentro dele.
Sabe o que é a mulher? É algo que Deus tirou de dentro do homem que ele queria muito. Família. Ele queria uma família. E quando Deus tirou de dentro dele aquilo que ele queria muito, Deus deu para ele aquilo que ele mais precisava. Família. Isso daí não foi teólogo que me ensinou, não. E nem escutei nenhum pastor pregando, eu descobri isso sozinho. O homem queria muito, 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 muito. Aí Deus tirou aquilo que ele queria muito de dentro dele. E deu a esposa para ele. E aí depois disso Deus deu aquilo que ele precisava muito, 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 muito. Uma família. Por isso que o maior legado que um homem pode deixar sobre a face da terra é a sua família. Não tem outro. Chore pelos seus filhos. Foi isso que Jesus disse quando ele estava subindo no Gólgota. As mulheres estavam chorando. Jesus falou assim: por que vocês estão chorando por minha causa? Se fazem estas coisas quando o madeiro ainda está verde, o que lhe fará quando ele estiver seco? Não chore por mim, chore pelos seus filhos e por suas filhas. Pais de família, acorda. O mundo está com a boca desse tamanho querendo tragar vocês, ó, jovens, adolescentes. Existe para cada idade um prato maldito, para que esse legado de você pai, de você mãe, não possa ser transferido. Existe uma ideia que nasceu na mente perversa, diabólica de Satanás para destruir a família. Só que eu só consigo enxergar um lugar que a família pode vencer aqui, ó. Palavra de Deus. Por que você está falando isso, pastor Jaquinilson? Por que eu tinha que falar de adultério com você hoje aqui? Por que eu tinha que contar a história de Judá? Por que eu tinha que falar dos problemas dos descendentes de Jacó? Por que eu tinha que abrir uma explicação tão longa para falar a respeito de um homem chamado Josué, e que ele não falhou? É porque Deus não engana ninguém, meu irmão. A Bíblia não é um livro, entendeu? Não é um livro de historinha. A Bíblia é um livro de fatos, de verdades, autênticos e verídicos, e que serve de lição para mim e para você. E eu aprendo com Josué, eu aprendo com o servo do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero um compromisso com Deus. Eu vou andar na presença de Deus. Minha casa, eu vou lutar por ela. Eu vou lutar por ela, eu vou sofrer, eu vou batalhar por ela. Terceiro, eu profetizo que você e a tua casa servirá ao Senhor. Você e a tua casa servirá ao Senhor. Não haverá divórcio, não haverá falência, não haverá desviados. Não vai. Eu profetizo. Teus filhos servirão ao Senhor. Os teus netos servirão ao Senhor. Mas se alegre. Não faça do serviço a Deus, porque eu e minha casa é igual, eu e mais minha casa é igual a serviço. Não faça disso um fardo. Não faça disso. Não faça disso um fardo. Não faça disso, meu querido, como que você estivesse carregando um peso. Porque servir a Deus não é um fardo, não é um peso. Servir a Deus nunca será fardo. Ele nos amou primeiro. Por isso que você tem que colocar Ele em primeiro lugar. Que legado que você está deixando para a tua casa? Eu estava conversando com o Paulo e com a Cidinha. O casal que Deus levantou, trouxe para cá, pai do Tiago,
para trabalhar com casais aqui na igreja. Está trabalhando com a gente, Leandro e a Marlete também, 2 casais que Deus está levantando. E ontem à noite a Cidinha, durante o curso, ela falou uma frase que marcou meu coração. A família do pastor, ela não é perfeita, ela não é a melhor, mas ela tem que ser o modelo para as outras famílias. Agora olha para mim, meu irmão. Se for preciso dar o sangue, eu dou. Mas olha para a minha vida, olha para o meu casamento, olha que tipo de mulher que a minha esposa é, olha que tipo de filhos que eu tenho gerado dentro do meu lar, dentro da minha casa, e você decida hoje, em nome de Jesus, se vale ou não a pena buscar mudança e transformação, e querer ser uma família de Deus. Eu decidi. Sabe o que eu me alegro no Espírito de Deus, Cidinha? Porque eu de mim mesmo eu não poderia. Mas sabe, o que Deus uniu, homem não separa, sogro não separa, sogra não separa, primo não separa, irmão não separa, ninguém separa, sabe por quê? Porque quando Deus une, Ele capacita, Ele dá condições para a gente vencer. Deus me deu condição para que eu possa vencer, irmãos. Eu não tenho vencido porque eu sou o melhor de vocês. Eu não estou dizendo aqui que eu estou vencendo porque, entendeu, eu sou perfeito. Não, eu estou vencendo porque existe um Deus todo-poderoso que me capacita, que me dá força, que está na minha vida, que entra dentro da minha casa. 30 anos de profissão trabalhando, irmãos. 30 anos. Eu não sei porque Deus quis que eu trabalhasse tanto na minha vida. Tem hora que eu fico me perguntando, mas eu falo uma coisa para vocês, eu creio e tenho no meu coração, que um dos maiores legados que eu estou deixando para a vida dos meus filhos, e a minha esposa quando olha para mim, sabe do que é? É que eu não sou uma pessoa preguiçosa, que eu não sou um vagabundo, que eu não sou uma pessoa que vive nas costas de ninguém, muito pelo contrário, quando a minha esposa olha para mim, ela sabe que está falando com homem, homem. Que tipo de mulher você é? O que você está fazendo está falando mais de você do que você está falando. Ah, o pastor hoje está dizendo que ele é o bonzão da igreja, que é o perfeitão. Não. Você pode levantar uns 4, 5 irmãos aí e falar algumas coisas erradas minhas. Mas eu tenho vergonha na cara para subir aqui, olhar no olho de cada um de vocês, falar para vocês, não tem outro caminho, é o Senhor. Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar, Ele vai te dar condições, Ele vai fazer você vencer. A gente não vence no braço da gente. A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem, e faz dele o seu braço forte. A gente deve confiar em Deus. É Deus que sustenta teu lar, teu casamento, a tua família. Se coloque em pé.